Na ilha, não havia um só dia em que Eugênia não orasse, prostrada diante do quadro de Jesus, pedindo-lhe que trouxesse seu cavaleiro, porque a saudade chegava a doer fisicamente. Todas as manhãs ia à janela na esperança de vê-lo regressar. Tia Maggie estava sempre fazendo companhia à sobrinha e orientando-a no sentido de que a viagem não se encerraria em menos de 2 anos. Estava Eugênia à janela quando a amiga Lucy Mary apareceu, visivelmente abatida. Lucy, está tudo bem? Não, estou louca de raiva do Padre Edward. Você não adivinha o que ele teve coragem de fazer. O que mais poderia ter feito, além de banir-nos da igreja? Veio até a minha casa para cobrar o donativo que o nosso sogro fazia. Como Simon não estava, eu me propus a pagar, mas a quantia era tão exorbitante que neguei e informei que não haverá mais essa doação despropositada, visto que ele nada faz em favor dos mais pobres. É certo. E por que está tão revoltada? O maldito clérigo disse aos moradores da vila que mandará remover os despojos de nosso sogro de dentro da igreja e transferi-los para o castelo. Você está brincando. Antes estivesse, estou furiosa. Se ele cumprir a promessa, vou perder a compostura. Eu a ajudo. Podemos bater nele com os ossos de nosso sogro. Excelente ideia. Vou imediatamente até a igreja, declarar-lhe que estou pagando para vê-lo fazer isso. Ele que me aguarde. Quer dizer que teremos de pagar para sempre se quisermos que os despojos de nosso sogro permaneçam sepultados na igreja que ele construiu? É um disparate. Vou com você. Esse padreco já brincou com fogo no dia em que insultou meu cavaleiro e proibiu minha família de entrar na igreja. Agora, sabendo que ela foi construída pelo meu sogro, vou dizer-lhe que Beatrice e Caldum lá irão quando quiserem. Se eu não faço questão, eles fazem. As 2 amigas seguiram para a vila. Na igreja, o padre estava de costas, no altar, e ao perceber a entrada de ambas, virou-se depressa. Boa tarde, Dona Lucy. Creio que veio retratar-se de sua mesquinhez de hoje pela manhã. Quanto à senhora, acho que está proibida de adentrar esse recinto sagrado, sendo adepta de Mohamed. Não, padre, tenho assunto mais urgente. E quanto a mim, sou cristã, apenas não odeio muçulmanos, que são nossos irmãos. Irmãos são aqueles que professam a mesma doutrina. Irmãos, para mim, são filhos do mesmo Pai. E se Deus cria tudo e todos, como Jesus já dizia e Padre Raymond explicava tão bem, nenhuma só ovelha do rebanho que o Pai me confiou se perderá. O rebanho do Pai é a cristandade. Não, é toda a população da terra. Saia da minha igreja. A esposa do herege está contaminada por ele. Esta igreja não lhe pertence. Foi construída com o dinheiro do avô de meus filhos, que, aviso-lhe, a partir de hoje, frequentarão esse recinto quando desejarem. E se quer saber, o herege esteve pessoalmente com o Papa, coisa que você morrerá sem fazer, porque é chulo para estar em Roma. E encontre-se agora em viagem para buscar em Jerusalém um relicário que você sequer tocará. O sacerdote ficou sem palavras. Seus olhos faiscavam de ódio. E quanto a você, Lucy Mary, a que veio? Está enganado se pensa que vim trazer-lhe o dinheiro. Deus não precisa dele. Prefiro dá-lo a crianças da colônia. De hoje em diante, não verá mais uma moeda vinda de meu castelo. E deixo bem claro, se tocar nos ossos daquele que construiu essa igreja, será com eles que irá apanhar, até retornar nadando para a ilha da Bretanha, de onde não deveria ter saído. Se sente tanto pavor dos nativos daqui.
Vocês são as mais petulantes das mulheres. Qual seria a causa disso? A petulância de um padre, Lucy desafiou, enquanto Eugênie ria com espontaneidade. Não acredito, replicou o sacerdote. Acho que no seu caso, dona Lucy Mary, isso se deve às andanças de seu marido. E quanto à senhora, dona Eugênie, a ausência do seu. Lucy, fingindo calma, respondeu pausadamente. Ora, padre, acho que a abstinência sexual causa petulância? Por que então não trouxe uma das amantes que tinha na ilha da Bretanha? Seria menos petulante. Saiam da minha igreja! Eu as excomungo! Não tem esse poder, e pense bem antes de tocar nos ossos de meu sogro. E faça o mesmo antes de proibir meus filhos de qualquer participação na igreja, porque sou capaz de escrever ao Papa, dizendo que o senhor fez isso contra os filhos do cavaleiro que está em missão do papado no Oriente e que colaborou ativamente na cruzada. As amigas se olharam e, em linguagem tácita, tripudiaram sobre o assustado reverendo, que lhes deu as costas e voltou ao altar. Desde esse dia, as missas do padre Edward contaram com mais 2 frequentadores assíduos, Beatriz, que sentia-se no limite do contentamento por voltar ao seio da igreja, e Caldum, que era fascinado pelas notas musicais que o sino expressava. Em contrapartida, a igreja perdeu seu mais generoso dízimo. Simon encheu-se de ira ao ouvir da esposa que o clérigo o acusara ele deixar a desejar quantas obrigações, entre aspas, de marido. Tomado de genuína aversão ao padre, não entrou mais na igreja. Em uma manhã de domingo, quando Beatrice e Caldum esperavam no jardim pelo cocheiro que os levaria à missa, Eugênia aproximou-se dos filhos e tocou os cabelos de Beatrice. Você é veramente bela, minha filha. Tem os cabelos de sua avó. É uma pena não me dar netos. Não é pena. Serei muito feliz no convento, minha mãe. E Caldum, Daniel e Christopher poderão dar-lhe muitos netos. E você, meu príncipe, me dará netos ou será padre? Eu quero casar-me com uma mulher bonita. Eugênie abraçou o menino e beijou seu rosto um sem número de vezes. Você é lindo, terá com certeza a mais bela esposa. Tem os olhos de seu pai, do azul mais perfeito que o do mar ou o do céu. Talvez a mistura dos dois, e eu o amo com loucura. Deu mais força ao abraço, permanecendo por alguns instantes enlaçada a ele, de olhos fechados. Ao abri-los, deparou com Christopher, que de pé no jardim olhava a cena com raiva. Christopher, que alegria vê-lo! Pensei que não me perceberia. Estou indo à igreja. Passei para ver se Beatriz deseja seguir comigo. Não vai dar um abraço em sua mãe? Eugênie perguntou, já com os braços abertos. Não gaste seus abraços, mamãe. Precisa deles para envolver seus amados de olhos azuis. Engano-me ao sentir que está com ciúme da mamãe? Não seja tão pretensiosa. Minha mãe sempre foi tia Lucy. Por que mudaria agora? Isso é bom. Lucy é excelente mãe. E quanto a mim, é um trabalho a menos. Você não tem ideia de como é trabalhoso cuidar de um filho. No que diz respeito a mim, Beatriz e Daniel, deve ser trabalhoso para a senhora. Já com relação a Caldum, duvido que ache o mesmo. Embora não admita, está ardendo de ciúme. Deve lembrar, porém, que não está comigo porque não quis. E quantos outros, que sempre moraram aqui e estiveram sob os cuidados de tia Meg? Christopher está ultrapassando todos os limites. Goste você ou não, sou sua mãe. Respeite-me. Pegue seus irmãos e vão para a missa.
Jacob, que em espírito se mantivera a rondar a família, achegou-se a Christopher e abraçou o rapaz, falando-lhe ao ouvido espiritual: Meu amado filho, como é bom tê-lo nos braços depois de tantos anos. Vou protegê-lo agora. Durante o trajeto, o enciumado rapaz não trocou uma palavra com ninguém. Nunca gostara de Khaldun e, sob a influência de Jacob, sentia ódio extremo pelo irmão, aquele que possuía o afeto da mãe que o desprezara. Na igreja, o sino dobrava, deixando o caçula eufórico. Beatrice ocupou seu lugar de costume, na primeira fila, e pôs-se em oração fervorosa. Christopher, leve-me para ver o sino, pediu o pequeno. Não amole. Por favor, ouça as notas, são variadas e perfeitas. Não ouço nada, além de barulho estridente. São notas musicais. Por favor, meu irmão, leve-me para ver o tocador. Está bem, vamos antes que a missa comece. Um morador da vila puxava a corda com força e fazia o sino emitir sons maviosos. E quando ele dobrava, os olhos de Khaldun brilhavam. Jacob, que não se afastara do filho de outras eras, intensificou a influência que exercia sobre ele, empenhado em transmitir-lhe a intuição de não ser a primeira vez que o irmão lhe roubava os carinhos maternos. Odiava Eugênie, Patrick e principalmente Khaldun, e sugeria ao filho Christopher ideias de vingança. Nesse momento, o espírito Zaqueu acercou-se do rapaz e aconselhou: Esta é a chance, pedida por você mesmo, para se reconciliar com eles, Christopher. Não cometa erro idêntico desta vez, ou vai chorar a oportunidade perdida. Leve o menino para a nave e, ao terminar a missa, vá até a casa de seu pai e abrace a sua mãe, como tanto desejou fazer quando ela abriu os braços para você. O jovem estava confuso. Um lado dele dizia que devia sair dali, o outro que tinha de executar plano funesto. Quando, com seu jeito arrogante, dispensou o tocador, dizendo que o substituiria, Zaqueu ainda procurou demovê-lo. Entretanto, ouvindo-o perguntar ao irmão se gostaria de tocar o sino, chorou, e genuflexo pediu ao alto que lhe desse forças para aceitar a liberdade de escolha de Christopher. Tentou interagir com Jacob, que, sem notar sua presença, apenas sentiu certo desconforto. Pensou ser devido ao fato de estar em uma igreja cristã e voltou para o jardim do castelo. Aproveitando a momentânea diminuição da influência, Zaqueu interveio novamente. Filho, ele não lhe roubou a mãe. Não é culpado por ser amado. Você tem o privilégio de ter duas mães. Vá e se reconcilie com aquela que lhe deu a vida. Evite dores futuras. Completamente perturbado e envolvido pelas ideias de Jacob, o rapaz insistiu. Toque o sino, Khaldun. O padre disse que eu não posso. Ele não está vendo. Vamos, puxe forte a corda. O menino obedeceu e, com um sorriso macabro, Christopher viu seus pequenos pés se afastarem quase 30 centímetros do chão. Coloque todo o seu peso na corda para que o sino dobre. Ele ainda emprestou um pouco de sua força. Eufórico, o menino puxava a corda e ria alto, até que o sino dobrou, com a ajuda do cruel irmão, e levou seu corpinho para cima, de encontro às sólidas pedras da parede do campanário. A desencarnação foi instantânea. Os laços que prendiam o garoto ao corpo foram desatados segundos antes do choque de sua cabeça contra as pedras, e Khaldun
adormecido, foi acolhido nos braços da avó, que o encaminhou para um posto de socorro. Zaqueu, movido por sublime compaixão, ainda seguiu o pobre Christopher, que optara pelo tortuoso caminho do crime, mesmo tendo todas as chances de redenção e assistência de tão desvelados amigos espirituais. O rapaz sentou-se ao lado da irmã, que, imersa no fervor da prece, nem percebera sua ausência. O sino parou de soar. Padre Edward pensou estar atrasado e correu para o altar. A missa parecia demorar séculos. Christopher estava dominado pela inquietação, apesar de Zaqueu, ao seu lado, tocar-lhe amorosamente o centro de força cardíaco. Só ao final da cerimônia, Beatriz se deu pela falta do irmãozinho, que ninguém sabia onde estava, e o outro, dissimulando sua culpa, também ajudava a procurar. Quando o tocador afirmou tê-lo visto com o irmão no campanário, ele disse que tinham voltado antes do começo da missa. Não obstante, como todos sabiam da paixão do garoto pelo sino, dirigiram-se para lá. Com um grito de pavor e desespero, Beatriz viu o corpinho do caçula sem vida. Aproximou-se e chamou por ele. Inútil, Khaldun já estava em outro lugar. Padre Edward, fazendo suas orações em latim, colocou sobre o peito do menino um crucifixo e ungiu sua testa com o óleo da extrema-unção. No instante em que ia fechar seus olhos, Beatriz o impediu, em pranto sentido. Deixe, será minha mãe quem deverá fechá-los. Ela merece ver uma última vez esses olhinhos que tanto amava. Tomou o pequeno nos braços e foi para casa. A cena era de partir corações. Uma quase criança, em choro silencioso, carregando outra morta e toda coberta de sangue, com a cabeça machucada pendente e os longos cabelos castanhos a balançar ao vento. É impossível descrever o quadro de Beatriz chegando ao castelo e passando aos braços de Eugênie, sem vida, o único filho que ela amou com genuíno amor maternal. Abraçada ao corpo e alisando seus cabelos empapados de sangue, ela gritava que era mentira, que parassem de brincar. Khaldun, acorde, meu pequeno Patrick, meu príncipe de olhos azuis. A mamãe não viverá sem seu sorriso, sua música, sem sua presença. Pegava os bracinhos imóveis e os colocava em volta do próprio pescoço. Volte, filho, ou leve-me com você. Lucy entrou correndo e, em pranto dolorido, tentou tirar o corpo dos braços da amiga, que não permitiu. Não vou enterrar meu príncipe como fizeram com Ellen. Não vou admitir. Não fechem os olhos dele. Com vigor excepcional, continuava agarrada ao corpo, e o garoto só pôde ser preparado para o enterro após a vinda de Thomas, que a forçou a ingerir dose considerável de narcótico. Khaldun foi lavado e todo vestido de branco, mas seus olhos não foram fechados, conforme Beatriz exigira. Eugênie acordou e, de cabelos desgrenhados e roupas em absoluto desalinho, achegou-se ao corpo do menino. Fechou com os lábios seus olhinhos sem brilho, depois o tomou de novo nos braços e sentou-se silenciosa, pedindo a todos, com expressão insana, que fizessem silêncio, porque seu bebê dormia. Minha amiga, Lucy falou, dê-me o menino. Ele já não nos pertence. Deve dormir no colo de Maria. Maria que fique com o filho dela. Este é meu. Não, minha querida. Só Deus possui filhos. Somos todos irmãos. Jacob uma vez me disse que eu teria saudade de quando vivia com ele. Estava certo. Se naquela época eu nada possuía,
também nada poderia perder. Lucy limitou-se a abraçar a amiga. Sabia que nada haveria naquela hora que lhe aplacasse a dor. E como o abraço pode dizer muito, preferiu a linguagem universal do gesto. E chorou junto dela e de seu pequeno sem vida. O que diz um abraço, afinal? Se dado com amor, pode dizer: estou aqui com você, conte comigo. Eu o amo, sou solidária em sua dor, farei qualquer coisa para lhe dar algum alívio. Se Patrick estivesse aqui, ele voltará. E meu Khaldun, nunca mais verei seu sorriso. Eu não suportarei, Lucy. Nunca mais é muito tempo. Lembre-se do que disse seu cavaleiro. Somos imortais. É que agora está tão difícil acreditar nisso. Tenha paciência, seu Khaldun voltará a seus braços, mesmo que demore. Não foi isso que disse a Anne? Ela não conseguia mais falar. Thomas aproximou-se, insistiu que fosse compreensiva e desse o corpo para ser sepultado. Era inevitável, não adiantava protelar aquele momento. Depois de muito relutar, sentindo a maior dor moral que pode atingir um ser humano, Eugênie levou o filho, pessoalmente, para a pequena cova aberta ao lado de onde um dia deixara Ellen. No auge da dor, assistiu até o último punhado de terra ser jogado sobre ele. Então, voltando-se para Christopher, com ódio no olhar, disse: a culpa foi sua. Você levou meu filho para morrer. Atribuiu-lhe unicamente o fato de ter conduzido o menino em sua carruagem. O jovem, por sua vez, carregado de culpa, imaginou que ela sabia do ocorrido no campanário. Está louca, faz jus ao seu apelido, revidou. Girou nos calcanhares e demandou o castelo do tio. Insone em seus aposentos, Eugênie, segurando as mãos de Lucy e Meg, não tinha controle das próprias lágrimas, que lhe escorriam pela face rubra como se proviessem de fonte inesgotável. O sol já nascia quando a pobre mãe cochilou por alguns minutos. Viu-se em meio a uma paisagem seca, sem nenhuma vegetação, onde o sol escaldante fez brilharem os cabelos de Patrick. Ele sorriu ternamente para a esposa, que se jogou em seus braços e chorou convulsivamente. Em meio àquele cenário pitoresco, ela viu Zaqueu, que a aconchegou num abraço e mostrou-lhe, como em uma tela, Khaldun a dormir sereno, vigiado por Rachel Castle.